Na verdade, o que ocorreu é que o mercado já vinha precificando de alguma forma a vitória do Jair Bolsonaro. Então, só esse mês de outubro, por exemplo, a Bolsa cresceu quase 8%. Então, o que aconteceu hoje quando abriram os mercados é que a Bolsa realmente subiu bastante, né? Chegou a subir mais de 3%, batendo o seu recorde histórico, que foi de fevereiro desse ano. E depois aconteceram vários eventos externos que também contribuíram para a reversão desse cenário da Bolsa de hoje. Então, por exemplo, a Nasdaq, que é uma bolsa americana, chegou a cair quase 3%, 2,7%. Os investidores precisavam, de alguma forma, realizar lucros. Então, quando eles realizam lucros, inclusive hoje foi um dia de muita saída de dinheiro estrangeiro da nossa bolsa. Isso contribuiu substancialmente também para com que nós tivéssemos essa reversão de crescimento no início do dia para uma queda no fim do dia. O que vai mais afetar hoje a Bolsa mesmo, o cenário que vai mais ter impacto na Bolsa, é exatamente a forma com que o Bolsonaro vai tratar a questão das reformas. Na questão do cenário externo, existem basicamente 3 ou 4 fatores que são bastante impactantes. O primeiro deles é exatamente essa relação da China com os Estados Unidos. O governo americano vem sinalizando que vai aumentar as tarifas para os bens importados da China e isso vai ter sim um impacto, especialmente na relação das transações. Pode ser beneficiário para algumas empresas nossas, como por exemplo o setor alimentício, o setor de soja, mas também pode ser maléfico para alguns outros setores. Existe também a questão da inflação dos Estados Unidos, né? Essa semana agora vai sair o indicador da inflação dos Estados Unidos. E se houver um aumento na inflação dos Estados Unidos, possivelmente haverá também um aumento da taxa de juros americana e, consequentemente, uma pressão sobre a nossa moeda. Ou seja, são fatores que também podem afetar o câmbio e também podem afetar a Bolsa. Além de outras questões, como, por exemplo, as sanções dos Estados Unidos contra o Irã, que pode ter também um impacto no preço do petróleo, a economia europeia, o crescimento da economia europeia e chinesa. Então, existem alguns fatores externos que podem sim ter impacto na nossa economia doméstica. O mercado está dando o benefício da dúvida ao presidente eleito, Jair Bolsonaro, em cima da equipe dele. Eu acho que o governo vai ter 3 grandes desafios pela frente. O primeiro é a questão da transição, como ele vai se colocar diante da transição. E dentro da transição, obviamente, um dos pontos cruciais vai ser como ele vai tratar o tema da reforma da Previdência. O segundo aspecto depois vai ser o ano que vem, como ele vai tratar a questão do Congresso. Em fevereiro do ano que vem vão ser as eleições do presidente do Senado e da Câmara, e é importante ele ter o domínio das duas casas, ou um certo relação muito amigável com essas duas casas, para conseguir com que as suas reformas passem. E depois, obviamente, vai ser como ele vai fazer a governança dele, né? Como vai fazer a governabilidade dele. Então, são 3 aspectos, são 3 fases importantes do governo do Jair Bolsonaro, e essa pela qual nós estamos passando. Ele, obviamente, não tratou de muitos temas importantes na campanha, como, por exemplo, a própria reforma tributária e também a reforma previdenciária, que é um marco importante, ela ainda está sendo discutida e aprimorada. E isso o mercado, obviamente, vai precificar ao longo desse período de transição.